Minhas primeiras palavras são um convite para que os bons espíritos estejam conosco e eu esteja com todos vocês para levarmos a cabo mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos abordar, continuando com o capítulo 2, que trata da lei de adoração. É muito importante conhecermos, pois se trata de conhecermos as 10 leis morais. Vamos começar com a lei da adoração. Então, nós temos aqui, pessoal, na lei de adoração, na pergunta 655, Kardec inquiriu dos espíritos o seguinte: é reprovável praticar uma religião na qual não se acredita de coração? Portanto, é uma pessoa exemplificando que está praticando uma religião que ela não gosta, que não é do seu coração, mas que faz isso por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira. Olha, vamos tentar exemplificar. Por exemplo, um casal vive muito bem, casal de gente digna, mas aí é uma contradição. O marido, vamos supor, né? Suposição, para poder exemplificar direito essa pergunta. Ele é católico e a mulher é evangélica. Mas para não contrariar a mulher que é evangélica e que de fato assume essa religião, ele o que faz? Ele é católico também. Ele então resolve apoiar a mulher, mas não faz por convicção, faz por conveniência, para agradar a mulher. De modo que no coração dele não tem nem a evangélica e nem a católica. Não se entrega nem a uma nem a outra. Portanto, veja a resposta dos espíritos. A intenção, nisso como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que não tem em vista senão respeitar as crenças alheias, não faz mal. Faz melhor do que aquele que ridicularizasse, porque se faltaria com a caridade. Então veja a diferença, né? Aquele que não dá importância a uma crença alheia, ele não está fazendo mal, apenas é a sua opinião. Agora, ele faz muito melhor do que aquele que as ridicularizasse. A gente não deve fazer isso. Nós espíritas não ridicularizamos religião nenhuma, porque todas são boas. Todas estão de acordo com a capacidade mental e espiritual da pessoa. Portanto, nós não podemos ridicularizar, falar mal do catolicismo, dos evangélicos e de outras religiões, da Umbanda. Não podemos fazer isso. Mas, dizem os espíritos, quem as praticar por interesse, portanto, vejam bem, religião não se pratica por interesse, ou por ambição, é desprezível aos olhos de Deus e dos homens, é claro. Quem faz da religião um ganha-pão, está errado. A religião é para ser conduzidas gratuitamente. Nós espíritas jamais aceitaríamos um centavo sequer por aquilo que nós fazemos pelo espiritismo. Eu jamais cobraria um centavo para fazer essas lives que nós fazemos aqui. De forma alguma. E mesmo nas sociedades espíritas, quando você dá um passe, quando você faz alguma caridade, levando mantimentos para os necessitados, jamais aceitar alguma propina. Então, Deus não pode
agradar-se daqueles que só demonstram humildade perante Ele, perante Deus, para provocar a aprovação dos homens. Então, perante os homens, esta pessoa se faz, nossa, Deus, a religião, mas intimamente no coração não sente nada disso. Pergunta 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Portanto, veja bem, a adoração individual, uma pessoa, ou a adoração comum, através da comunhão de pensamentos. Respondem os espíritos. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos, porque não é um, são muitos reunidos, formando assim uma homogeneidade muito forte e que vai atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Quer dizer, numa religião, numa sociedade espírita, por exemplo, que é o nosso caso, nos reunimos em pensamentos para vibrarmos, especialmente nas reuniões de vibrações à distância, para beneficiar a saúde dos necessitados. Então, mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Isso significa o quê? Que uma pessoa pode adorar ao Pai. Adorar de que maneira? Fazendo preces, pedindo a proteção do Pai. É assim que se adora a Deus. E nós colocamos aqui do lado uma mensagem muito importante do nosso querido Leon Denis, onde ele diz que a verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano e não as formas ou manifestações exteriores que está aonde está o melhor templo do Eterno, ou seja, de Deus. A verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados. Não necessita de sacerdotes, nem de fórmulas, nem de imagens. Pouco se inquieta com os simulacros e modos de adorar. Só julga os dogmas por sua influência sobre o aperfeiçoamento das sociedades. Abraça todos os cultos, todos os sacerdócios, eleva-se bastante e diz-lhe: a verdade ainda está muito acima. Então é um pensamento de Leon Denis, o grande líder espírita. E, portanto, ela é muito interessante. Vamos em frente? Aqui, pessoal, vamos colocar aqui, é o seguinte, na pergunta 657. Os homens que se entregam à vida, homens e mulheres, o exemplo que eu coloquei aqui é de mulheres. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Por que nós colocamos esta imagem aqui? São as famosas irmãs que vivem em claustro. Elas vivem fechadas. Cada um tem o seu cubículo, onde elas se encerram e ficam lá quase que 24 horas por dia fazendo orações. Não vamos dizer que isso é errado, desde que a oração seja feita com amor. E aqui elas estão sendo visitadas por um sacerdote, um superior hierárquico, né? Onde recebem algumas instruções e depois vão voltar para as suas celas. É uma vida bem diferente, não é, da vida da sociedade. Então diz assim: os homens e mulheres que se entregam à vida contemplativa. Contemplativo o que é? Ficar olhando. Não faz mais nada, e rezando, não fazendo nenhum mal, e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Respondem os espíritos: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis.
Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele. Nós temos outras coisas a fazer, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Quais são esses deveres? Nos aperfeiçoar. De que jeito? No trabalho. Porque é o trabalho que aguça a mente do homem, é o trabalho que o torna digno e respeitável perante a sociedade e perante a espiritualidade e perante Deus. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Ver o item 640, eu já deixei preparado aqui esse item 640. Vamos ver aqui o que dizem os espíritos. Escapou aqui, mas tudo bem. Nós já achamos aqui. 640. 640. Pergunta Kardec. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal feito por outra culpável no mesmo grau, é como se eu cometesse, é claro. Está participando de uma outra forma, indireta. Ao aproveitá-lo, torna-se partícipe dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se encontrando realizada, dela se serve, é porque a prova já teria praticado se pudesse ou tivesse ousado. É isso. Então, nós já vemos aqui essas nossas irmãzinhas queridas, e também tem os homens que vivem de clausura, não é? Então, é muito triste, mas fazer o quê, né? Vamos em frente. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, ou seja, para Deus o que vale é a intenção. Podemos estar na rua, viajando de carro, de trem, no metrô, onde quer que estejamos, se a nossa mente está vinculada a Deus com todo amor e carinho que Deus vamos parar com Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Estando nesse sentido, então, a prece é agradável a Deus, especialmente quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para o Pai. A prece do coração é preferível à que podes ler, portanto, vejam bem, prece que sai da mente do coração. É melhor do que uma prece que a gente leia, ou uma prece decorada. Por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Portanto, quando a gente lê, a gente não tem aquele amor, aquele ardor que vem do coração. Portanto, a prece deve ser feita com emoção, mentalmente ou oralmente. Oralmente nós fazemos quando nós iniciamos um trabalho espírita ou quando encerramos um trabalho espírita na sociedade espírita. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. É assim que deve ser a prece. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar é adorar a Deus.
Se adora a Deus pela prece. E pela prece nós podemos pedir. Pedir o quê? Saúde, bem-estar, trabalho, sintonia com a espiritualidade e com o próprio Deus. E daí só nos resta agradecer. Agradecer por tudo que Ele dá para nós, a vida, o trabalho, a saúde, a família, o bem-estar, as diferenças que nós temos pela frente. Não há quem não tenha empeços na vida. As dificuldades, as lágrimas que muitas vezes vêm aos nossos olhos pelos sofrimentos, mas Deus nos deu a inteligência para removermos as montanhas das maldades que nós ainda temos. Então, vamos usar a inteligência para agradecer a Deus. E colocamos aqui do lado, esta linda imagem. A prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Melhor a prece do íntimo do que a que se lê só com os lábios. Allan Kardec, nosso querido professor. E agora, como sempre, a nossa mensagem evangélica. Sempre uma pequenina mensagem do tamanho do grão da mostarda, mas que se engrandece quando plantada no coração, como uma mostardeira que se torna uma árvore enorme, onde os passarinhos vêm fazer seus ninhos. Então, ela é pequenina, mas vai brotar em nossa mente, em nosso coração. Bom dia! A revolução em que acredito é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um na base de que fazemos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Chico Xavier. Pessoal, que alegria, não é, ter uma prece, uma mensagem dessa em nosso coração. Vamos seguir para finalizar. Então, pessoal, este sou eu, Rui. Espiritismo é o nome do nosso canal no YouTube. Nós também reproduzimos esse nosso canal no Facebook, no X, que é o antigo Twitter, no nosso grupo de WhatsApp e também num grupo que nós temos chamado Os Mensageiros. Então, o que eu peço para vocês é que apoiem esse nosso canal. Basta tocar no sininho, deixar aquele like, mesmo que não tenham gostado, porque não é por mim. É para que mais pessoas assistam esse vídeo, porque ele leva uma mensagem de amor. E se alguém for beneficiado, grande será a nossa alegria. Agradeço de coração a paz de Jesus em nossos corações e tenho certeza, na próxima quarta-feira, sempre estaremos presentes, dando continuidade a esse estudo maravilhoso sobre o Livro dos Espíritos. Muito obrigado e fiquem na paz de Deus.